Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui do canal Saber Física. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a variação que ocorre na temperatura dos objetos quando acontece algum tipo de troca de calor. Por exemplo, quando um objeto recebe calor, a temperatura aumenta, e quando o objeto perde calor, a temperatura diminui. Eu vou começar falando desse assunto utilizando dessa simulação que nós temos aqui. Nessa simulação que está disponível no site PET Colorado, é uma simulação livre, né, que a gente encontra na internet. Aqui eu tenho uma quantidade de água dentro desse recipiente aqui. Esse recipiente está fechado. Essa quantidade de água que está aqui embaixo, ela está sendo representada pelas moléculas. Se você olhar para a água, você não vai ver as moléculas dela, né? Mas aqui, como é para fazer uma ilustração, a simulação vai ser no campo visual, e nós vamos enxergar aí as moléculas vibrando. Vocês estão vendo que elas não param de vibrar. A agitação dessas moléculas acontece naturalmente, e se a temperatura aumentar, é sinal de que a vibração delas, o agito, a agitação delas também aumentou, né? Se a agitação diminuir, significa que a temperatura é menor. Agora, o que a gente pode tirar de conclusão aqui só olhando para esta imagem, para essas partículas vibrando aí? Dá para você ver que as moléculazinhas são feitas de 3 átomos. Olha essa daqui que fica girando para lá e para cá. Elas são moléculas de água. São 3 átomos aqui. Eu tenho 2 átomozinhos brancos, né, que são os hidrogênios, e um átomozinho meio que laranjado aqui, que é o oxigênio. Não é H2O, são 2 átomos de hidrogênio. Olha essa aqui que soltou, olha ela flutuando ali, ó. ela tá girando, né? Então esse giro dela indica que ela tem energia. Todas elas aqui que estão vibrando, elas só estão vibrando, se movimentando, porque elas têm energia. A energia delas é uma espécie de energia cinética, porque depende do movimento, né? A energia cinética não é aquela que depende do quadrado da velocidade. Então, se tem velocidade, tem energia cinética. Elas estão todas se movendo, e é engraçado você olhar para elas aí individualmente, e elas dão cada cavalo de pau. Então elas estão vibrando. Isso aí é o que ocorre na natureza. Todos os tipos de materiais que nós temos na natureza são constituídos das suas moléculas, e essas moléculas vibram. Olha aqui, ó, eu vou mudar de água agora para oxigênio. Vamos observar aqui. Ixi, ficou bem mais simples a imagem, né? Eu tenho, cada molécula são 2 oxigênios. A molécula de água tem um oxigênio laranjadinho, tá vendo? E o oxigênio, o gás oxigênio, ele é feito de moléculas diatômicas, né? Que tem 2 átomos, e os 2 átomos são de oxigênio. Então estão vibrando, olha as moléculas vibrando. Vamos olhar para o argônio agora. Eita, rapaz, olha só. Eu tenho as moléculas aqui mexendo para lá e para cá. Não tem como a gente perceber algo diferente. Todas as partículas estão vibrando na composição dos objetos, né? Olha o neônio aqui, vibrando, vibrando, vibrando também. Mas vamos voltar aqui para a água. Veja que essa vibração, então, caracteriza a temperatura. Aqui em cima, se você observar, eu tenho uma indicação de temperatura, 13 graus Celsius. Esse aqui é um termômetro, tá? Aqui eu tenho uma colunazinha de mercúrio que está indicando a temperatura daqui de dentro. Essa vibração caracteriza esse valor aqui, ó, 13 graus Celsius, né? Então, se eu aquecer essa água aqui, ela vai aumentar a temperatura. Para aquecer, eu preciso inserir calor aqui no sistema, né? O calor não é energia, então o calor vai ser colocado aqui, e como vai chegar energia, elas vão vibrar mais. E uma das possibilidades de jogar calor aí para dentro é colocando fogo aqui embaixo, ó. É o que nós vamos fazer. Eu vou, olha só para você ver o negócio. Eu vou colocar fogo aqui, ó, coloquei fogo. Olha o que aconteceu com a temperatura. Olha a marcação aqui, ó.
foi para 42 graus Celsius. E olha o nível de agitação das partículas, aumentou. Se eu colocar mais fogo aqui, ó, olha lá, a temperatura subiu para 67. Elas estão vibrando mais e mais. À medida que eu vou colocando o calor aí, elas vão ficando mais aceleradas, né? Elas vibram mais, elas vão se desgarrando uma da outra e vai virando um gás, tá? Vai virando um vapor. Olha aqui para você ver, ó, 101 graus Celsius, quando a água está numa pressão atmosférica de 1 atm, elas já começam a ebulição. Então eu vou subir mais a temperatura aqui, elas vão se soltar uma das outras aí e vai virar uma doideira. Tá vendo? 175 graus Celsius, virou vapor isso aqui, já está no estado gasoso. Tá certo? Então eu estou colocando fogo aqui embaixo, o fogo manda calor aqui para esse sistema, ou seja, manda energia. Então o que nós precisamos entender é o seguinte: quando o calor chega, chegou energia. Se chegou energia, a vibração é maior, o movimento aí das partículas é maior, então a temperatura também é maior. Se eu colocar gelo agora, eu vou fazer o quê? Olha a temperatura lá em cima para você ver o que está acontecendo. Está diminuindo rapidamente. E as partículas vão vibrando cada vez mais lentamente. O gelo, o que eu fiz aqui? Ao colocar o gelo, a temperatura da água aqui dentro estava muito alta. A temperatura do gelo aqui embaixo é muito baixa. Aí a energia da água aqui, dessas moléculas, começa a ser transferida para o gelo, na forma de calor. Então agora o calor, ao invés de entrar aqui na água, no sistema, o calor vai ser retirado aqui do sistema e ele vem aqui para o gelo. Então o calor, quando entra no sistema, aquece. Quando o calor sai do sistema, resfria o sistema. O sistema que é essa água que nós estamos vendo. Então nós vamos pôr mais gelo aqui. Vamos diminuindo a temperatura. Olha lá, olha aqui, ó, 3 graus Celsius. Elas vão vibrando menos. E o interessante é que elas vão ficando mais próximas, né? Mais aglomeradas. Elas vão ficando mais reunidas aqui. E aí, se eu colocar mais gelo, quer dizer, se eu tirar mais calor dali, olha só. Chegou um ponto que elas ficaram tão lentas que, olha pra você ver, só uma vibração pequena. E o interessante é que elas expandiram, ó. Quando a água transforma em gelo, ela dá uma expandida. Aí por isso que a densidade do gelo é menor. Aumenta o volume e mantém a mesma massa, então a densidade diminui. Aqui já é gelo, tá? Menos 198 graus Celsius. Eu vou aquecer um pouquinho, vou deixar lá para próximo de zero. 18 graus negativo. Vou colocar aqui 0 grau, ó, tá vendo? 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água. Se eu deixar ficar mais gelado, menos 15, aí tá gelo agora, isso aqui é sólido. Se eu fizer isso daqui, vai virar líquido lá, ó, 23 graus é líquido. Então, é basicamente isso. O calor, quando chega no sistema, faz vibrar mais as partículas, temperatura mais alta. Quando o calor sai do sistema, as partículas vibram menos e há um resfriamento, ou seja, uma diminuição na temperatura. Agora nós vamos para o quadro branco aqui, para eu poder explicar alguma coisa mais sobre isso daqui. Por exemplo, como é que funciona a variação da temperatura mediante a chegada ou a saída do calor. Como que isso acontece? Para isso nós vamos precisar entender o que significa calor específico e o que significa capacidade térmica. Vamos lá? Então vem aqui, veja, quando a gente começa a falar de trocas de calor e variações de temperatura devido ao calor ter chegado num sistema ou ter saído dele, a gente fala que essa é uma área da física denominada, uma sub-área da física denominada calorimetria. A calorimetria então estuda as variações de temperatura devido ao calor ter sido recebido ou cedido, né? Devido às trocas de calor. Existe uma equação da calorimetria que é chamada de equação universal da calorimetria, que eu vou até anotar ela aqui. Veja, essa equação é assim, ó, que esse Q, pessoal, é o calor, é igual a massa vezes esse Czinho, que é o calor específico, vezes essa variação da temperatura. Nós vamos chegar nessa equação daqui a pouquinho, mas antes eu preciso explicar para vocês o que significa
o calor específico, tá? Esse Czinho aqui, ó, ele quer dizer então calor específico. Cada substância tem um valor para esse calor específico. Eu tenho aqui uma tabela, veja só, essa tabela aqui, eu vou descer ela um pouquinho aqui, pronto. Eu tirei essa tabela da internet e ela registra aqui, vamos ver direitinho aqui o que ela está registrando. Ela tem aqui, ó, nessa coluna a substância, água, álcool, etílico, alumínio, chumbo e assim por diante. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Eu acho que ficou mais fácil, né? Então, aqui nós temos as substâncias e nós vamos falar de cada uma delas daqui a pouquinho. Eu tenho água, álcool etílico, alumínio, chumbo, cobre, concreto, ferro, gelo quando está a menos 5 graus Celsius, o mercúrio, o ouro e a prata. Essa coluna que está aqui do meio, ela representa o calor específico de cada uma dessas substâncias, só que o calor específico medido, olha aqui, ó, acompanha aqui a setinha, ó, em joule por quilograma vezes graus Celsius. Essa coluna tem as medidas nesta unidade de medida aqui. Nós não vamos olhar muito para ela não. Vamos focar nessa outra coluna aqui, ó, que corresponde à mesma medida, calor específico também, só que numa unidade de caloria por grama vezes graus Celsius. Caloria é a unidade de medida do calor, tudo certo, né? Gramas é a unidade de medida da massa. Graus Celsius é a unidade de medida de temperatura. No caso, vai ser da variação da temperatura. Se eu olhar aqui para a água e ver qual é o calor específico dela em calorias por grama vezes graus Celsius, eu vejo que vale 1. Se eu olhar para, por exemplo, o ouro, já vale 0,031. Se eu olhar para o concreto, olha só, o concreto aqui, ó, dá aproximadamente 0,20. Por que eu falo aproximadamente? Porque o concreto vai depender de como ele foi foi formado, né? Porção de cimento, porção de areia, porção de brita e etc. Então, esses valores aqui são os valores do calor específico para cada uma dessa substância que está aqui. Mas afinal de contas, o que significa esse calor específico? Eu vou explicar para vocês. Vamos focar aqui, por exemplo, no ouro. Veja, olhar aqui para o ouro. O calor específico dele mede 0,031. Isso significa dizer o seguinte, que se você olha para o ouro, claro que para aquecer o ouro você precisa pôr calor lá, né? Você precisa ceder calor para o ouro. Ou em outras palavras, o ouro precisa receber calor. Então vamos supor que eu tenho aqui uma barra de ouro. Eita, esse amarelo não vai ficar muito bom. Vamos colocar ele aqui de vermelho. Vamos supor que você tem aqui uma barra de ouro. E essa barra de ouro, ela tem aqui uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Vamos supor que seja assim, né? E se você olhar para a barra e desejar que ela vá para 26 graus, por exemplo, ou seja, temperatura final 26 graus, isso significa dizer que ela aumentou 1 grau, né? Então, a variação de temperatura seria de 1 grau Celsius. A pergunta que fica é a seguinte: será quantas calorias eu precisaria ceder aí para a barra de ouro para ela aumentar em 1 grau Celsius a temperatura dela? Em outras palavras, quantas calorias eu precisaria ceder aqui para a barra de ouro para que ela aumentasse a temperatura de 25 graus para 26 graus? Vamos supor que eu tenho aqui 500 gramas de ouro. Vou colocar aqui, ó, 500 gramas. A pergunta é
quantas calorias, ou seja, qual é o valor do calor que eu preciso colocar aqui, né? Transferir para a barra de ouro para ela aumentar 1 grau Celsius na temperatura dela. Se nós usarmos aquela equação, essa equação aqui de cima, ó, veja, essa que eu coloquei aqui em cima, fica fácil para a gente responder esse negócio. Vamos usar ela. Vamos colocar aqui, ó, Q é igual a M vezes C vezes delta θ. Q é o calor. Não está pedindo a quantidade de calor que nós precisamos oferecer aqui para essa barra, para ela aumentar essa temperatura em 1 grau Celsius? Então eu vou procurar o valor de Q. O M é a massa. Quantos gramas eu tenho de ouro aqui? Eu tenho 500 gramas. Então vamos colocar aqui. Vamos usar a massa em gramas, tá? Vezes o Czinho. Esse Czinho é o calor específico. Olha ele aqui, ó. Ó. Do ouro, o calor específico é 0,031. Esse valor já é tabelado. A gente vai usar ele. E vamos colocar aqui então 0,031. Agora vezes esse delta θ. O delta θ é a variação de temperatura. Ora, eu quero que o ouro suba de 25 para 26, não é assim? Então variou 1 grau. Se variou 1 grau, eu ponho 1 aqui no lugar do delta θ. Bom, agora nós vamos fazer essa conta aqui, ó. 500 vezes 0,031 vezes 1. 500 vezes 1 é 500, né? Então é só, vamos fazer aqui 500 vezes 0,031. 500 vezes 0,031 igual 15,5. Então eu precisaria de 15,5 calorias para aumentar 1 grau na temperatura dessa barra de ouro. Dá para você imaginar o seguinte, que para aumentar 1 grau Celsius de 500 gramas de ouro, você precisou de 15,5 calorias. Antes de falar o que é o calor específico, eu vou falar o que é a capacidade térmica. Ah, mas por quê? É porque vai ser talvez mais proveitoso para nós. Aqui foram necessárias 15,5 calorias para cada grau Celsius. Se eu quisesse aumentar a temperatura de 25 para 27, vamos fazer aqui agora, ó. A temperatura é 25 e eu vou subir ela agora para 27. Ou seja, vai variar 2 graus Celsius agora, né? Vamos calcular quantas calorias seriam necessárias? Vamos lá. M, que é a massa, 500. Vezes 0,031, que é o calor específico. Vezes a variação da temperatura. Agora é 2, né? 2 graus Celsius. Então vou pôr 2 aqui. Então vai ficar Q é igual a 500 vezes 0... desculpa, vamos fazer primeiro vezes 2. 500 vezes 2 dá 1000. 1000 vezes 0,031 dá 1, 2, 3 casas, dá 31. 31 caloria. Se eu quisesse aumentar agora para 28 graus, ou seja, aumentar de 25 para 28, eu aumentaria 3 graus. Quantas calorias seriam necessárias? Vamos colocar aqui, ó, que é igual a massa, 500 gramas, vezes 0,031, vezes aumentando 3 graus, vai dar quanto aqui, ó? Calor é igual 500 vezes 3 vezes 0,031. Vamos fazer na calculadora que é mais fácil, né? 500 vezes 3 é 1500 vezes 0,031. Dá 46,5. 46,5 calorias. Se você observar, para cada grau que eu quero aumentar na temperatura dessa barra, eu vou precisar de 15,5 calorias. Quando eu aumentei 1 grau a temperatura, quando eu aumentei a temperatura em 1 grau, eu precisei de 15 calorias e meia. Quando eu aumentei 2 graus, eu dobrei a quantidade de calor. Quando eu aumentei 3 graus, eu tripliquei a quantidade de calor, porque 15,5, triplo não é 46,5, quer ver aqui, ó. 15,5 vezes 3, 46,5. Então, para cada grau Celsius que eu quero aumentar na temperatura dessa barra aí de ouro, eu tenho que dar 15,5 calorias. Isso significa dizer
que a capacidade térmica dessa barra de ouro é 15,5 calorias para cada grau Celsius. Esse C, então, lembrando que ele significa capacidade térmica dessa barra de ouro. Agora eu vou fazer grava isso. 15,5 calorias para aumentar cada grau Celsius. Por isso que a gente fala 15,5 calorias por grau. Então, se eu preciso aumentar 2 graus, aí a gente duplica isso aqui, dá 31 calorias. Se eu preciso aumentar 3 graus, triplica essa quantidade aqui, vai dar 46,5 calorias. De modo que eu posso fazer o seguinte: eu posso dizer que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Vamos calcular isso? Primeiro, no primeiro exemplo, nós precisávamos de uma quantidade de calor igual a 15,5 calorias para aumentar 1 grau Celsius na temperatura. Então, se eu calcular a capacidade térmica usando esses dados aqui, eu pego o calor, que é 15,5, e divido pela variação de temperatura, que é 1. Então, a capacidade térmica daria o quê? 15,5 dividido por 1 é 15,5 calorias por grau Celsius. Se eu fizer agora, usando o calor que eu precisei passar para a barra, que é 31 calorias, para aumentar 2 graus, é o calor, que é 31 calorias, né, para aumentar 2 graus na temperatura. A capacidade térmica, calculando ela usando esses dados aqui, seria o quê? 31 caloria, que é o calor em cima, dividido pela variação da temperatura aqui embaixo. Isso vai dar quanto? Isso vai dar C é igual a 31 dividido por 2, dá 15,5 calorias para cada grau Celsius. Se eu quero calcular a capacidade térmica dessa barra de ouro usando a conta aqui de baixo, essa daqui de baixo, esse verde aqui não ficou legal, hein? Deixa eu pegar esse aqui. Usando essa conta aqui de baixo, eu pego o calor, foi de 46,5 calorias. O calor necessário para aumentar quantos graus? Uma variação de 3 graus, né? Então, capacidade térmica, para calcular ela usando esses dados aqui, pego o calor dividido pela variação de temperatura, 46,5 dividido por 3 vai dar 15,5 também calorias para cada grau Celsius. Então eu usei essas 3 medidas que nós colocamos lá anteriormente para calcular a capacidade térmica da barra de ouro. Então eu cheguei à conclusão que a capacidade térmica dessa barra de ouro é de 15,5 calorias para cada grau Celsius. Isso significa dizer que para aumentar cada grau Celsius dessa barra de ouro, eu preciso dar 15 calorias e meia para essa barra de ouro. Agora vamos lá. Se eu tenho, ao invés de 500 gramas da barra de ouro, se eu tenho agora 1 quilo de ouro, vai ser bacana isso aí, hein? Vamos colocar aqui 1 quilo de ouro. Eu vou colocar aqui assim, desse jeito. 1 quilo, que são 1000 gramas, né? 1000 gramas. Vamos fazer a conta fazendo uso daqueles mesmos valores de temperatura. No início eu tenho 25 graus e eu quero passar para 26 graus, ou seja, aumentar 1 grau Celsius. Quantas calorias nós precisaríamos para fazer essa variação de temperatura aqui? Eu uso essa equação aqui, né? Pronto, então a quantidade de caloria para aumentar 1 grau Celsius na temperatura dessa barra de ouro de 1000 gramas é a massa 1000. Calor específico do ouro, olha aqui, é 0,031. Esse Czinho, daqui a pouco eu vou explicar o que significa ele. Então é 0,031 vezes a variação da temperatura. Eu quis que variasse 1 grau, então eu vou pôr aqui 1. Então essa quantidade de calor para isso acontecer é 1000 vezes 0,031 vezes 1. Dá 31, né? 31 calorias. Agora, se eu quiser fazer a temperatura ir de 25... Opa! A temperatura inicial igual a 25. E ela ir... Eu quero que ela vá para 27. Fazendo então uma variação de temperatura de 2 graus...
né? De 25 subiu para 27, aumentei 2 graus. Quantas calorias? Eu pego a massa, que é 1000 gramas, vezes o calor específico, 0,031, vezes a variação de temperatura, que é 2. Então essa quantidade de calor é igual a 1000 vezes 0,031, vai dar 31. 31 vezes 2 dá 62 calorias. Agora, se eu quero aumentar a temperatura, vamos supor que ela está uma temperatura inicial de 25, do mesmo jeito, e se eu quero aumentar ela para 28 graus, eu fiz um negócio aqui, ó, que você deve ter percebido aqui, não é cal, né? É graus Celsius. Desculpa, viu? Então aqui, ó, aumentei de 25 para 27, o que? Graus Celsius. Agora eu vou fazer aumentar de 25 para 28, então houve uma variação de temperatura aqui de 3 graus Celsius. Vamos calcular quantas calorias eu precisaria para dar para essa barra de ouro para ela aumentar 3 graus Celsius? Massa vezes o calor específico do ouro vezes a variação da temperatura, que é 3. Então Q é igual 1000 vezes 0,031 dá 31. 31 vezes 3 vai dar 93, né? 93. O que? 93 calorias. Então, para cada grau eu precisei de uma caloria, de 31 calorias, não é? Como que eu sei disso? Eu calculo a capacidade térmica. Primeiro eu vou calcular a capacidade térmica usando os dados de capacidade térmica. É o calor que eu precisei, é esse 31 aqui, né? 31 dividido pela variação de temperatura, que é esse 1 aqui, ó. Então vai dar 31 por 1. A capacidade térmica é 31 calorias para cada grau Celsius. Se eu fizer a conta usando os dados de verde, de azul aqui, capacidade térmica é o que? É calor que precisou para aumentar 2 graus Celsius, é 62 calorias, divide pela temperatura que variou, que é 2 graus, né? Então o C vai ficar igual a, dividindo isso aqui, dá 31 calorias para cada grau Celsius. Se eu fizer a conta usando os dados de verde, eu tenho que a capacidade térmica é igual o calor que foi preciso, foi 93 calorias, dividido pela variação da temperatura aqui, ó, 3. Se eu dividir 93 por 3, é 31. 31 calorias para cada grau Celsius. Então dá para a gente perceber que quando a barra de ouro tem 1000 gramas, vai precisar de 31 calorias para aumentar cada grau Celsius. E quando ela tem apenas 500 gramas, vai precisar de 15,5 calorias para aumentar cada grau Celsius. Então eu vou resumir aqui embaixo, ó, assim, ó, o ouro, né? Ouro. Quando a massa é igual a 500 gramas, a capacidade térmica é de 15,5 calorias para cada grau Celsius. Quando a massa é de 1000 gramas, a capacidade térmica vale 31 calorias por grau Celsius. Nota que você pode observar que se eu dobrei a massa, eu também dobrei a capacidade térmica. Então a capacidade térmica depende da massa, né? É como se fosse assim, você tem 1000 litros de água. Se você quer aumentar a temperatura desse 1000 litros de água, você precisa dar uma determinada quantidade de calorias para ele. Mas se você só tem 1 litro de água, um pouquinho de caloria que você dá para ele já aumenta um tantão na temperatura. Ou se você preferir também, vamos lá, você tem 1 litro de água quente, para esfriar, você precisa tirar tantas calorias. Mas se você tem 1000 litros de água quente, para esfriar, demora muito mais, porque você precisa tirar mais calorias, né? Porque a capacidade térmica é maior. Então, essa capacidade térmica significa, eu vou até colocar aqui, ó, o Czão, capacidade térmica. Ela significa a quantidade de calor que um corpo, no caso aqui a barra de ouro, né? Um corpo precisa para variar
1 grau Celsius, né, da temperatura. Quantidade de calor que um corpo precisa para variar 1 grau Celsius. Por isso que é caloria por grau Celsius, tá bom? Se nós formos aqui na tabela e olhar o calor específico do ouro, dá para a gente ver o seguinte, que o calor específico é 0.031, né? Se eu pegar o 0.031 aqui, ó, deixa eu olhar aqui para essa parte aqui. Quando a massa do ouro é 500 gramas, e o calor específico dele é 0.031, se eu pegar a massa do ouro, ó, se eu pego essa massa e multiplico pelo calor específico, eu vou ter o que? Ó, massa é 500 gramas, calor específico 0.031. Se eu multiplicar 500 por 0.031, vamos ver quanto que vai dar? 500 vezes 0.031 é 15.5. Olha, deu esse valor, ó, 15.5. Então, isso aqui é o valor da capacidade térmica. Bateu certinho, ó, esse valor com esse valor, não foi? Então eu posso chegar numa outra conclusão. Se eu pegar a massa e multiplicar pelo calor específico, eu obtenho a capacidade térmica também. Vamos fazer isso aqui para o ouro de 1000 gramas? Eu vou pegar 1000 gramas, que é a massa, né? Massa, e vou multiplicar pelo calor específico. Então, vezes o calor específico 0.031. Dá quanto? Dá 31. 31 calorias por grau Celsius. Não bateu, ó? No mesmo valor? Então, eu tenho duas maneiras de calcular a capacidade térmica. Vou colocar aqui, ó. Primeiro, capacidade térmica pode ser calculada como a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Segundo, a capacidade térmica também pode ser calculada pegando a massa e multiplicando pelo calor específico. O C maiúsculo é a capacidade térmica e o C minúsculo é o calor específico. Então a capacidade térmica é isto e ela é isso aqui também. Então eu posso igualar essas duas expressões, ou seja, Q sobre delta θ é a mesma coisa que o que? M vezes C. Aqui embaixo tem 1, não tem? Então é só multiplicar cruzado. Ó. Q vezes 1 dá Q. MC vezes delta θ é MC delta θ. Viu que nós construímos a equação? Essa equação toda aqui, ela é a equação universal da calorimetria, né? Ela é utilizada para calcular quantidades de calor. Mas agora, o que significa o calor específico? Deixa eu resumir aqui para vocês o que nós falamos lá atrás. O primeiro exemplo, eu vou pegar aqui o segundo exemplo. Eu tenho uma massa, o material é ouro, tá? Eu tenho uma massa de 1000 gramas de ouro. Para variar 1 grau Celsius, eu precisei de quantas calorias? Eu precisei de... Vamos voltar lá que eu já esqueci. Ó. Eu precisei de 31 calorias para cada grau Celsius, não foi? Eu precisei de 31 calorias. Tá. Isso para variar 1000 gramas. Para variar... Desculpa, para variar não. Para poder fazer 1000 gramas de ouro aumentar 1 grau Celsius na temperatura. Para fazer 500 gramas de ouro aumentar 1 grau Celsius na temperatura também, nós precisamos de 15 calorias e meia. Se eu quero agora olhar uma barra de ouro de 250 gramas, para variar também 1 grau Celsius na temperatura, qual seria a quantidade de calor? 500,5 dividido pela metade, dá 7,5, 7,75. Vamos fazer logo que minha cabeça já está tarde, eu estou com a cabeça cansada. 15,5 dividido por 2 dá 7,75. Então eu vou precisar de 7,75 calorias, né? Para aumentar 1 grau Celsius na temperatura de uma barra de 250 gramas. Agora, se eu quero
aumentar a temperatura de uma barra de 100 gramas. Ó, se eu quero variar 1 grau Celsius na temperatura de uma barra de 100 gramas, eu vou calcular aqui, ó, calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Calor é igual a massa, que é 100 gramas, vezes calor específico 0,031 vezes 1. Então calor é igual a 100, dá 3,1. 3,1 caloria. E se eu quero calcular a quantidade de calor que eu preciso dar para uma barra de 1 grama de ouro, para ela variar 1 grau Celsius também. Então, Q é igual a massa, 1 vezes calor específico 0,031, vezes aumentar a temperatura em 1 grau. Então, Q é igual a 0,031 caloria. Espera aí, olha só que interessante. Eu precisei dar 0,01 caloria para uma barra de ouro de 1 grama, para ela aumentar 1 grau Celsius na temperatura. Esse número aqui é o calor que você precisou dar para a barra de 1 grama para ela aumentar 1 grau Celsius na temperatura dela. Então eu posso dizer que o calor específico, vamos anotar aqui, ó, o calor específico, ele é dado pela letra C minúscula, né? Esse Czinho aqui, ó. Ele é o que? É a quantidade de calor necessária para 1 grama de uma substância variar 1 grau Celsius na temperatura. O calor específico, ele é um valor tabelado. A capacidade térmica não é, porque depende da massa do objeto, né? O calor específico não depende da massa. O calor específico depende da substância. A capacidade térmica depende da massa. Então eu poderia resumir assim: capacidade térmica é igual a Q sobre delta θ. Capacidade térmica é igual a M vezes C. Calor é igual a M vezes C vezes delta θ. E a quarta, calor específico. Para eu calcular, eu uso essa equação aqui, ó. Eu isolo C, o Q está em cima e o M vezes delta θ está embaixo. M vezes delta θ. Então são 4 equaçõezinhas aqui para calcular essas coisas. Espero que você tenha entendido o que é o calor específico, o que é a capacidade térmica, o que é o calor, o que é a variação da temperatura. E se você não tiver entendido agora de primeira mão, assista o vídeo novamente, volta lá onde você teve dúvida, pausa, dá uma olhadazinha, pega um livro, vai num texto da internet. Eu acredito que você vai conseguir, tá certo? Tá aqui, um abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro.